Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo isso aqui no YouTube. Você vai ver agora uma entrevista muito legal que eu gravei com o Renoir Vieira. Ele trabalha em Family Office, que é como se fosse um fundo de investimento de famílias que têm muito dinheiro, então tem fundos próprios. Trabalha também em gestão de fortunas, que é Wealth Management, é um negócio que está crescendo bastante também. Mas eu falei com ele sobre rede social, não falei com o gestor de fundos, a gente nem tratou desse assunto muito, só uma pitada ali no meio da entrevista. Eu falei sobre o Renoir do Instagram, sobre as opiniões dele, as defesas de tese dele. Ele é muito enfático e assertivo nas teses dele, começando, pelo menos no meu acompanhamento do Renoir, começando pelo short Itaú, que foi o primeiro assunto que a gente tratou. Depois tem algumas polêmicas que ele acabou se envolvendo, algumas brigas que ele acabou comprando no mercado financeiro. Uma baita entrevista. Essa entrevista foi ao ar no 60 Minutos na Som Maior nessa sexta-feira, dia 30. Foi gravada no dia anterior, quinta-feira, hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Espero que vocês curtam a entrevista. Mais uma grande entrevista, mais uma entrevista muito legal com o pessoal do mercado financeiro. Muito legal, eu aqui de Criciúma, interior de Santa Catarina, estar conversando com o pessoal que faz girar o mercado financeiro no Brasil, principalmente nas redes sociais, nas casas de análise, as pessoas que ajudam a gente a ter outros pontos de vista. E esse é o melhor ponto do meu entrevistado de hoje. Ele que é tido por muitos como um contrarian, enquanto o mercado está correndo para a direita, ele está correndo para a esquerda, enquanto o mercado está indo para cima, ele está olhando para baixo, que é o Renoir Vieira. Renoir, primeiramente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por oportunizar esses minutos para conversar com a gente, e eu queria que tu se apresentasse para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando o vídeo também dessa entrevista, por onde é que tu já passou, como é que começou esse teu interesse no mercado financeiro? Bom, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Fico muito feliz. Foi até uma sugestão aí, né, do pessoal nas redes sociais. Então, fico feliz mesmo. Bom, eu sou gestor em um family office. Eu sou sócio também de uma Wealth, que é basicamente uma casa que cuida do patrimônio de pessoas que têm um pouco mais em aplicações financeiras, né? E eu comecei com 17 anos me interessando assim pelo mercado financeiro. Na época não entendia muito, né? Comecei, acho que como a maioria das pessoas ali, meio sem saber direito o que está fazendo. Até já contei essa história outras vezes, mas aconteceu de eu começar a ir muito bem, aí descobri opções, derivativos, tal. Aí estava indo muito bem até que eu descobri isso e perdi uma boa parte do meu capital, né? Acho que é um erro comum aí. Eu acho que a coisa boa é que eu errei bem no começo, então logo aprendi que não era o caminho. E aí, a partir daí, enfim, entrei na faculdade de economia, estudei e tal, comecei a me preparar para justamente atuar no mercado financeiro, que eu sempre achei um desafio intelectual interessante, um negócio difícil realmente, né? Desafiador. Eu acho que deve ser muito parecido aí com atletas de alta performance, né? Você é todo dia cobrado, né, pelo seu resultado, pela sua performance. Eu acho um mercado bem interessante, um problema interessante. Assim. As pessoas, eu diria que boa parte das pessoas mais inteligentes que eu conheci através do mercado, no mercado, e então, assim, se você tem uma ideia, né, você tem que lembrar que tem um outro cara que tem uma ideia oposta da sua, fazendo exatamente o contrário do que você está fazendo, né?
E esse cara tem provavelmente uma formação parecida com a sua, tem a mesma convicção que você, então é interessante. Esse ponto que tu falou agora é já um dos primeiros pontos que eu tinha colocado aqui para conversar contigo, que eu, particularmente, comecei a te acompanhar por conta do Short em Itaú. Isso era segundo semestre de 2019, e aí eu ouvi, eu não lembro qual podcast que eu ouvi, talvez fosse no Stock Pickers, que tu defendia e abria bastante tua tese com vários detalhes, apresentando todo o teu racional passo a passo, porque o Itaú estava super valorizado. Isso a gente está falando de fim de 2019, coronavírus não era notícia, não estava no radar, então tudo caiu, inclusive o Itaú, mas muito por conta da pandemia. As fintechs ainda estavam engateando muito abaixo do que estão agora, e isso marcou. Depois eu fui pesquisando e eu vi que tu tens algumas posições contrarian, algumas oposições que, enquanto estava todo mundo ovacionando os bancos naquela época, tu estava com essa tese short em Itaú. Tu faz isso deliberadamente de procurar unanimidades para ir contra, como uma estratégia, ou tu vai contra porque o teu raciocínio muitas vezes vai contra mesmo? Eu acho que, como todo bom contrarian, eu não me considero contrarian, né? Eu acho que eu sou bem mainstream, as pessoas é que estão erradas. Mas a questão do Itaú, né? Eu acho que a pandemia ela acelerou muitos movimentos, para o bem e para o mal, né? Então, a gente teve aí movimentos, por exemplo, do e-commerce, né, que foi bastante expandido aí, né, ao longo de 2020. E eu acho que outra coisa que aconteceu foi que as pessoas começaram a olhar também para os bancos digitais, por toda a facilidade, né, de não ter que ir para agência para resolver seus problemas e tal. E eu não busco assim nenhuma coisa deliberada, né? Na verdade, o que eu faço, eu acho que é uma coisa que a maioria dos investidores, mesmo os profissionais, não fazem, né? Que é começar do zero, né? Então, eu, quando vou olhar uma tese, eu olho essa tese a partir do zero, de nenhuma premissa. Eu não sei o que eu vou achar no final, né? É claro que você sempre tem ali uma carga de informação, né, que você tem. Os bancos brasileiros, por exemplo, é uma tese meio consensual aí, né, de que são maravilhosos, etc., etc., nos últimos, pelo menos, 100 anos, né? Os bancos brasileiros tiveram aí, os últimos 100 anos dos bancos brasileiros foram muito bons, né? Mas o que acontece é que a gente vive uma economia cada vez mais desintermediada, né? Em que tudo que é serviços, né? Tudo que é serviços e que pode ser melhorado, pode ser mais eficiente com a tecnologia, isso vai acontecer. E eu trabalhei no Itaú, eu não foi a única grande empresa assim, né, que eu trabalhei. Eu, particularmente, não gosto de grandes empresas, para trabalhar, pelo menos, né? E eu via como eram as coisas lá, né? É muito difícil você aprovar um processo novo, você aprovar uma tecnologia nova dentro do banco, você fazer qualquer modificação que possa ser avaliada por um comitê lá de risco e tal, como algo que expõe mais o banco, né? Então, na minha opinião, o Itaú não estava preparado e continua não estando preparado para essa era de desintermediação, né? E não só o Itaú, Bradesco, Santander, todos os bancos grandes aí. Mas, por fim, acho que
não tenho nada deliberado, assim, não é? As pessoas se irritam um pouco, né, comigo, e eu entendo, né? É muito chato quando você tem uma tese que você está muito convicto, que sempre deu certo, né? Itaú sempre deu certo, aí nos últimos 100 anos, pelo menos, deu certo, né? Então, é muito chato quando vem alguém e fala, não, isso aí tá errado, tal, você vai no máximo empatar, você não vai ganhar dinheiro nenhum, tal. E, e eu acho que as pessoas acabam se apaixonando pelos investimentos, pelas empresas, tal. E isso, na minha opinião, é culpa, sim, né, de como finanças e como os gestores tradicionais se colocaram ao longo do tempo, né? Que é falar, olha, você tem que comprar uma empresa que é boa, que você vai ficar com ela pelos próximos 50 anos e tal. Isso não funciona mais. Não funciona mais porque hoje em dia a economia é muito mais dinâmica, né? Qualquer empresa está sujeita a ser disruptada, né? A ter aí seu mercado invadido por empresas de tecnologia, por startups, etc. Então, não funciona mais esse tipo de casamento com empresa para longuíssimo prazo, isso daí não dá mais certo, né? Só que como deu certo, e como deu certo para investidores assim icônicos, né? Peter Lynch, para o próprio Buffett. Warren Buffett, exatamente, para o próprio Warren Buffett, tal, como deu certo, e esses caras ainda estão aí, né? Todo mundo fala, não, isso aí vai dar certo, tal, né? E, na verdade, é uma falácia, né? Uma invenção aí do mercado. Você tem que avaliar cada empresa a cada momento do tempo, né? Não é porque ontem você comeu lasanha e estava gostoso que hoje você tem que comer lasanha também, né? Tem investimento na bolsa, na tua concepção, é um eterno swing trade. Pode ser um swing trade de dias ou meses, ou em alguns casos pode ser anos, mas é um eterno swing trade, sempre analisando se está na hora de vender ou não. Não, sem dúvida. Do meu ponto de vista, né, você tem que sempre se questionar se a sua tese ainda faz sentido ou não. E ela pode não fazer sentido mesmo que você esteja ganhando dinheiro. Que esse é um outro problema, né, no Sim. mercado. Acho que quem comprou Itaú, sei lá, 20 anos atrás, ganhou dinheiro, muito dinheiro, né? Mas isso é um painel histórico, isso é um resultado do passado. Isso não quer dizer que nos próximos 20 anos esse resultado vai se perpetuar, vai continuar dessa maneira, né? Outra questão, e eu acho muito interessante porque eu vejo três grandes players da Fintuit, digamos assim, na mesma linha, que é tu, o Thiago Reis e o Renato Breia. O Thiago Reis da Suno e o Renato Breia da Nord. E tu, independente, né? Porque tu tem o Family Office, não tem uma casa de análise, que é a questão de denúncias. Tem o Vai Lá Trouxa do Renato Breia, que ele pega muitas pirâmides e muitos anúncios daqueles sem noção, que garantem 2% ao dia e tal. Tem a Operação Faraó, do Thiago Reis, inclusive já entrevistei o Carlo Caucci aqui sobre isso. E tu também fez algumas denúncias ultimamente no mercado financeiro, principalmente contra um grupo de front-running, que tinha a tal da GI, se não me engano, que tu acabou denunciando. E o Enjoei, o que que te motiva a entrar nessas brigas? Porque, querendo ou não, é entrar numa briga. Tu poderia simplesmente acompanhar e não entrar, não se meter. Mas tu, com todos os seguidores que tu tem, com toda a influência que tu tem, tu acaba revelando isso e acaba entrando nessa briga. O que que te motiva? Eu acho que são coisas diferentes, né? A primeira é que eu já construí uma carreira, eu estou bem satisfeito com o que eu consegui fazer dentro do mercado. Eu já
construir assim uma vida tranquila, estável, tenho as coisas que eu quero, sou casado, tenho uma família maravilhosa, moro no lugar onde eu queria morar. Então, assim, minha vida está bem tranquila e eu acho que a partir disso, né, você tem a obrigação de ser o melhor que você puder ser, né? Eu acho que assim tem um mínimo que você precisa atingir. A partir desse mínimo aí, você tem a obrigação de se dedicar ao máximo, de fazer o máximo e atingir o máximo que você pode fazer e deixar um legado, né? Eu acho que no Brasil a gente se acostumou muito com a cultura do puxadinho, né? Então, você veja, né? Tem uma cultura realmente, né, no Brasil em que você vê algo errado, mas você não fala, porque pô, vai dar trabalho, vão vão te encher o saco, né? Vão ficar te questionando, talvez tenha até consequências jurídicas. No meu Sim. caso tem, né? No meu caso teve, aí a gente está brigando e eu vou brigar eternamente aí, enquanto precisar. Nos dois casos, aliás, que você citou, Sim. né? E eu acho que para mim é uma questão de legado. É claro que se tiver alguma coisa ali que eu veja que dá para ficar vendido na ação e expor o que está acontecendo, eu vou fazer isso. Não tem nada de errado, nem de legal, nem de nada nisso, né? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, eu sei o que o mercado sabe e eu estou eventualmente esclarecendo o mercado sobre pontos que ainda não foram completamente entendidos ou analisados pelo mercado. Então, sempre que houver essa possibilidade de ficar vendido ou comprado, ou ser ativo em uma empresa, eu vou aproveitar essa oportunidade. É isso que os clientes esperam de mim, e é isso que eu espero de mim. Acho que se tem uma oportunidade ali, eu vou aproveitar. Em outros casos, eu acho que é mais uma questão de contribuir para o avanço do mercado, né? Eu acho que tem pessoas que caem, por exemplo, em grupos, em pirâmides, tem todo tipo de golpe, né, no mercado, né, infelizmente. Não no mercado financeiro. O mercado financeiro não tem, em geral, nenhum golpe, né? O que acontece é que as pessoas, eventualmente, usam ou o discurso de investimento, de mercado, etc., para cometer algum tipo de malfeito, né? Enfim, tirar vantagem de alguém de alguma forma, né? Ou se utilizam do mercado através da sua, digamos, influência ou da sua, enfim, da confiança que as pessoas têm, etc., para fazer front-running ou qualquer coisa assim. Eu acho que quando isso acontece, a gente tem que alertar nessa direção para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Acho que isso é o mais difícil, né? O inicial é que as pessoas entendam, especialmente aquelas que estão sendo lesadas, porque muitas vezes elas não percebem, né? E também contribuir para o mercado se desenvolver. A gente não pode, para sempre, ser um país do puxadinho, do jeitinho, entendeu? Acho que a gente tem que evoluir. Esse teu estilo autêntico e de não fugir da briga, como tu acabou de falar, tu recebe algum feedback dos teus clientes da Wealth ou do Family Office que tu trabalha? Eles falam contigo sobre isso? Talvez em algum momento eles tenham dito, dá uma maneirada, ou então é isso mesmo? Isso chega a entrar nas conversas entre vocês? Esses clientes que eu tenho hoje, né, nunca ocorreu isso, né? A gente nunca teve esse tipo de conversa.
Até porque eu acho que eu já me posiciono muito claramente de que não tem espaço para esse tipo de conversa, né? Sim, E eu acho que não é do interesse dos meus clientes, né, ah, que, digamos, eu deixe de falar a verdade, por exemplo, né? Ou que eu deixe de expor alguma coisa que está errada no mercado, porque, inclusive, no caso de ser alguma empresa, a gente tem como ganhar dinheiro com isso, né? sim. Então, não tem por que ser contrário, né? Agora, já ocorreu, sim, em outras ocasiões, oportunidades, etc., de pessoas ou próximas a mim, ou que tinham ou têm algum tipo de relação profissional ou pessoal comigo, me sugerir que eu fosse menos incisivo ou que não comprasse uma briga ou outra. E eu diria que, na imensa maior parte das vezes, sem sucesso, porque eu só entro em uma briga que eu tenho certeza que eu estou certo, né? Eu não, eu falei isso recentemente aí para o pessoal que cuida do meu Instagram, etc. Eu não falo para ouvir a minha voz, né? Eu falo se eu realmente tenho alguma coisa para dizer. E eu tenho consciência de que eu tenho uma responsabilidade. Não é pela exposição, tem gente que tem muito mais seguidor do que eu tenho, inclusive, muito pouco seguidor. É, mas a questão não é essa, a questão é que eu não posso, até para preservação do meu patrimônio, enfim, da minha reputação, etc., falar uma coisa que não é, né? Eu posso, claro, me enganar como qualquer pessoa, mas sempre que eu falo de alguma empresa ou de alguém ou de algum grupo ou de alguma coisa, especialmente quando implica, né, em falar alguma coisa que possa ser ilegal, imoral, etc., eu falo tendo estudado bastante e profundamente aquele caso, aquele tema, de modo que eu sei o que eu estou falando, né? E também as pessoas não precisam se chatear tanto, né? A gente tem aí o judiciário no Brasil, eu acho que ele é até, digamos, até pró-réu, Uhum. Sim, em geral, não é nem quando há dúvida, é em geral, sim. né? Mesmo que não haja dúvida, o judiciário é pró-réu, e então, as pessoas que se sentirem aí incomodadas, etc., com o que eu falo, podem me acionar judicialmente. Eu estou preparado para me defender em todos esses casos. Ô, Renoir, mudando um pouco o foco, eu, particularmente, quando olho para ti, tu parece ser a personificação de um fundo multimercado, porque tu fala bastante de ações, de empresas, eu vejo tu falando bastante de criptomoeda também, eu vi que tu colocou hoje aqui que tu tem Bitcoin desde os US$ 6.000, está batendo uns US$ 40.000, eu acho, hoje, por volta disso. Chegou a US$ 60.000, né, há poucos meses. E eu vejo que tu fala muito de outros tipos de investimento, como relógios, como arte, por exemplo. Como é que é a tua carteira de investimentos? Como é que tu distribui o teu dinheiro como investimento? Porque imagino que, por exemplo, tem coisas que tu falou, eu compro o que eu quero, eu consigo comprar o que eu quero. Tem coisas que tu compra para ti como consumo, para te agradar. Mas pensando em investimento, como é que tu distribui teu dinheiro além de renda variável? Ah, eu acho que, na verdade, o meu portfólio mesmo, ele é praticamente 100% renda variável. Eu não me interesso tanto por renda fixa, nunca me interessei, na Uhum, verdade. Eu sei, assim, eu sei o suficiente para não passar vergonha se tiver que discutir bond ou uma debenture ou qualquer coisa assim com alguém, uhum. mas não é o tipo de coisa que eu gosto de operar, de alocar, de investir, né?
Agora, realmente, a sua impressão é correta. Assim, eu tenho exposição em várias classes de ativo, né? Ah, e, e é sempre buscando ali o que tem assimetria, né? E qual é o melhor instrumento para implementar a minha visão. Então, eu começo tendo uma visão a respeito de onde está a economia, de para onde ela vai evoluir, de quais são, né, quais são ali os principais fatores que vão eventualmente levar a economia para uma direção ou para outra. E aí, com base nesse cenário, eu crio um portfólio. E aí, para isso, eu olho todos os ativos que estão disponíveis, né? E tento encontrar o que eu acho que é mais assimétrico dado aquele cenário, né? Então, por exemplo, agora eu acho que as pessoas gostam tradicionalmente, especialmente pessoa física, de comprar bolsa. Eu não acho que seja necessariamente ruim comprar bolsa, né? Mas eu acho que hoje, se você quer apostar numa melhora econômica, uma melhora do Brasil, se você quer surfar essa onda aí de valorização dos ativos financeiros, etc., eu acho que tem mais prêmio em vender dólar do que em comprar bolsa. Mas as pessoas, eu acho que pela facilidade, enfim, por uma série de fatores, preferem comprar bolsa. E tudo bem, não tem problema, mas eu acho que como investidor e como gestor, eu tenho que olhar para todos os ativos e ver aquele que está mais assimétrico, qual que está mais barato, e fazer a minha posição nesse ativo, né? E eu não tenho nenhum preconceito contra nenhum ativo. Então, mesmo não gostando, se houver ocasião em que seja melhor comprar renda fixa do que renda variável, eu vou fazer também. Certo. Tu mostra bastante, além dos relógios, que tu mostra que tu entende bastante, tu mostra bastante também que tu gosta de arte, gosta de obras de arte. E eu não posso deixar de te perguntar sobre um caso que veio a público, acho que foi na semana passada, de um NFT que fizeram de um quadro do Picasso. E dizem até prova em contrário, dizem que queimaram o quadro original para dar valor ao NFT. Então, queimando o quadro original, a única versão da obra autenticada é esse token. Eu quero te ouvir sobre esse episódio, se tu acha que é algo totalmente fora do comum ou se faz sentido, e sobre essa evolução dos NFTs como coleção de arte, como coleção de algo autenticado, que assim como dizem que o Bitcoin é o ouro digital, estão dizendo que os NFTs são as obras de arte digitais, as obras de arte do futuro. Eu queria te ouvir sobre esse assunto. Então, sobre arte, relógio, etc., eu tenho a impressão de que desde 2008 a gente migrou para o mundo, né, migrou para uma realidade diferente daquela que era a anterior. E, na verdade, essa é uma tendência mesmo secular de queda da taxa de juros, né? Se você pegar um gráfico longo aí de taxa de juros, você vai ver que a taxa de juros no mundo vem caindo ao longo do tempo. E 2008 acelerou muito isso. E acelerou isso, e quando você joga a taxa de juros, especialmente a taxa de juros real, né, muito para baixo, isso tende a valorizar os ativos reais, né? E entre os ativos reais, né, porque, por exemplo, meu apartamento e o do vizinho, eles são, exceto pela decoração, iguais, né? Eles têm a mesma planta, eles são bem parecidos, tá? Mas tem um tipo de ativo real que é não replicável, que só tem aquele. Então, você pega, por exemplo, um quadro do Picasso, pode ter muitos quadros do Picasso, mas aquele específico só tem um, né? Então, e quanto vale esse quadro? Esse quadro vale o que alguém tiver disposto a pagar por ele, alguém que não tenha
e queira tê-lo, vale o quanto essa pessoa quiser pagar e a outra pessoa que é o detentor daquele quadro aceite vender. Então, tem aí uma coisa um pouco subjetiva e de moda e de gosto pessoal e de, enfim, de contexto social, cultural e até da época mesmo em que a gente vive. Então, eu vejo aí esses ativos não replicáveis como um investimento como outro qualquer. As pessoas dizem, pô, mas não tem liquidez. É verdade, a liquidez é muito menor, né? Mas a liquidez também é muito menor se você investe em uma startup, se você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, muito provavelmente esse é um patrimônio importante dentro dos seus ativos aí. E essa empresa, muito provavelmente, não tem muita liquidez, né? A menos que ela esteja listada em bolsa, etc., ela não tem muita liquidez. Então, realmente, não tem liquidez, não paga juros, não gera receita, não gera nada, mas com a taxa de juros real negativa, a alternativa é você deixar o dinheiro lá parado, perdendo um pouco para a inflação, né? Então, eu vejo esses ativos se valorizando. Quanto às NFTs, isso tem acontecido com outros ativos semi-não replicáveis, né? Porque você tem, por exemplo, relógios, né? Tem alguns relógios que têm uma quantidade finita, né? 150 no mundo, 50 no mundo, 200 no mundo, sei lá, né? Ou que seja 10 mil no mundo. Isso também é uma quantidade finita. É uma quantidade mais alta, mas é finita. Então, todos esses ativos têm se valorizado. Quanto aos NFTs, eu acho interessante o conceito, né, das NFTs. Eu acho interessante. Na minha opinião, eu ainda não consigo ver um valor artístico nisso, porque é uma imagem que pode ser replicada por outro, né? Eu posso baixar a imagem lá do quadro do Picasso, imprimir ela aqui na minha impressora, colocar na parede e eu vou ter exatamente a mesma coisa que o dono da NFT, né? Para mim, o que é interessante na arte é saber que um artista produziu aquilo, interagiu com aquele objeto, né? Mais do que a imagem em si, né? Eu acho que a imagem em si ela não é tão significativa. Então, eu diria que a gente até pode ver NFTs aí se valorizarem bastante, e até porque é um mercado pouco conhecido, explorado. Então, quando você tem um mercado ainda em formação, né, é difícil saber quanto aquilo vale de verdade, né? Então, vai ter explosões de preço, vai ter crashes, vai ter de tudo ao longo do tempo. Em algum momento, a gente vai saber mais ou menos quanto que isso aí vale. Mas, na minha opinião, uma NFT de um quadro do Picasso tem que valer menos do que o quadro do Picasso. Para a gente fechar a conversa, eu queria te ouvir, pelo que tu acompanha, sobre a evolução do mercado de investimentos no Brasil. A gente está com um pouco mais de 3 milhões de investidores registrados na Bolsa, o que triplicou em pouco tempo. Faz o quê? Uns 3 anos, eu acho que eram menos de 1 milhão de CPFs na Bolsa. Eu queria saber o que tu vê, se essa expansão vai continuar nesse ritmo pelos influenciadores como tu, por exemplo, como vários que tem, que simplificam a linguagem do mercado financeiro, seja pela educação financeira brasileira. Eu queria ouvir o que tu espera da expansão dos investidores na Bolsa Brasileira e se o Brasil está preparado para uma expansão dessa, se as pessoas têm conhecimento ou se muita gente vai acabar se estrepando, digamos assim, na Bolsa Brasileira, indo no oba-oba. Interessante. Eu diria que o que a gente está vendo agora é consequência da crise
que o Brasil viveu aí nos mandatos da Dilma, né? O que eu acho que a gente precisa contextualizar para entender um pouco esse movimento, que parece meio jogado no espaço e no tempo, mas, na verdade, ele tem uma lógica, pelo menos é assim que eu vejo. O Brasil gozou aí de um período muito próspero, né, nos anos 2000 até 2010 ali, né, 2009, mesmo com uma pequena interrupção ali pela crise financeira global em 2008, 2009, o Brasil saiu ali meio que ileso, né, do que estava acontecendo, né? E as pessoas realmente ascenderam socialmente, passaram a ter condições de consumir, né? Isso também tem uma questão global, porque, por exemplo, o preço da TV, do computador, do celular, etc., caiu muito pela tecnologia, pela entrada da China no mercado, né? Então, com isso, as pessoas tiveram uma melhora significativa do padrão de vida e do padrão de consumo, né? Aí, de 2009 a 2015, obviamente, o Brasil passou por uma crise política, institucional, econômica muito profunda, da qual ainda não nos recuperamos totalmente, mesmo após todos esses anos e mudanças de governo e etc., né? E o que eu vejo é que as pessoas aprenderam como é ter condições de ter um consumo, um padrão de consumo melhor, de morar melhor, de ir para a faculdade, enfim, de ter realmente uma ascensão social, né? E aí, a partir do momento que as pessoas veem isso, e todos passamos, né, por essa piora da economia brasileira nos últimos anos, eu acho que as pessoas começaram a ter consciência de que não dá para consumir 100% da sua renda, né? Que você precisa, por mais que as coisas estejam bem hoje, você precisa ter reservas, você precisa investir. E eu acho que as pessoas começaram a entender essa lógica, né? E, claro, teve um papel da internet, dos influenciadores, das corretoras, né? A XP, o BTG, eu acho que tiveram e têm um papel importante nisso. O Thiago Nigro, o Thiago Reis, a Natália Arcuri, outros influenciadores, o Tio Uli, outros influenciadores, conseguiram mostrar para as pessoas que investir é interessante. Mais recentemente, eu acho que teve uma questão aí de gamificação, de rede social, né? Até teve aí o IPO ontem, né? do Traders Club. Então, eu acho que teve essa gamificação e tal, e isso tudo começou a trazer as pessoas para o mercado, as pessoas estão interessadas pelo assunto. Muita gente vai errar, vai perder dinheiro, vai quebrar no mercado, mas tudo bem, isso é do jogo, é do processo, é assim que funciona mesmo, né? Agora, quanto a estar preparado, é aquele negócio, se você esperar estar preparado, você nunca vai fazer, porque o Warren Buffett, eu não gosto de usar frases do Buffett, porque as pessoas acham que ele está certo sempre em tudo e que basta você copiá-lo para ganhar dinheiro, que não é uma realidade. Mas, enfim, o Buffett diz, né, que ele ainda está aprendendo e ele tem, sei lá, 90 anos. Eu acho que é um exercício que ele faz de humildade, etc., né? Mas
a realidade é que mesmo o melhor investidor, o mais informado, etc., vai errar, vai tomar decisões equivocadas, né? Então, é impossível você pegar uma pessoa que esteja preparada. Eu acho que você falou com o André Ribeiro, né? Isso. Ele é genial, gosto muito dele, falo com ele com uma certa frequência enfim, eu acho que ele, ou o Stuberger, ou eu, ou qualquer outro investidor, né, não está preparado. Então, vai ter erros, é um processo mesmo, e eu acho que a gente tem que ficar satisfeitos que as pessoas estão entendendo a lógica de investir. Infelizmente, eu vou dizer realmente infelizmente, porque nos últimos 5 anos, né, durante essa expansão do número de pessoas na Bolsa, a Bolsa só subiu, com exceção de 2020, que teve ali aquele episódio ali do coronavírus, mas o coronavírus ele foi tão rápido que as pessoas não conseguiram reagir, né? Então, a pessoa falou, caiu 10%, vou ver se eu vendo amanhã, porque, né, 10%, de repente amanhã volta alguma coisa. No outro dia caiu mais 10%, o cara falou, não é possível, não vai cair mais 10%. Aí no outro caiu mais 10%, e aí foi indo. Até que o cara falou, bom, nesse nível aí eu prefiro não fazer nada e eu vou esperar aí para o longo prazo, né? E deu certo. E o longo prazo nem foi tão longo assim, né? Então, infelizmente, a gente formou investidores que nunca viram o mercado, por exemplo, de 2009 a 2015, que só caiu, né? Então, essas pessoas não estão preparadas, certamente não estão preparadas para uma reversão no mercado, não estão preparadas até mesmo para o mercado ficar de lado por um longo período. E isso vai acontecer. Não acho que seja amanhã, nem depois da manhã, acho que o mercado ainda vai subir, mas quando isso acontecer, eu acho que a gente vai poder testar realmente se tem 3 milhões de investidores no Brasil ou se tem 3 milhões de traders que querem comprar ali o que está subindo, tal, ganhar 10%, 15%, vender e tal, que tudo bem, é uma maneira de investir também, né? Mas pode ser uma maneira bastante frustrante quando o mercado não está indo na direção que você está apostando, né? Renoir, obrigado pela atenção, obrigado por esse papo, por essas informações para a gente. Boa tarde, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, espero que tenha sido útil aí, interessante para todo mundo. E estou à disposição aí, me sigam no Instagram, no Twitter não precisa, né? Só no Instagram tá bom. Um abraço. Espero que tenham curtido essa entrevista que eu fiz com o Renoir Vieira. Mais uma entrevista de sexta-feira. Estou conseguindo agora, estou muito feliz que estou conseguindo ter essas entrevistas diferenciadas, essas entrevistas com grandes nomes do mercado financeiro. E se você gostou, acompanhe também as outras entrevistas no nosso canal do YouTube, acompanhe também no Spotify. Eu vou começar a colocar essas entrevistas e trechos do programa também no Spotify. Faz muito tempo que eu tô para fazer isso, agora vou começar a fazer para aumentar, para ficar mais acessível ainda o conteúdo. A gente se esforça bastante para buscar essas pessoas para colocar aqui. E como sempre, sugestão, me acompanhe no Instagram, vou pedir para o Vitor botar meu Instagram aqui embaixo. Me acompanhe no Instagram, acompanhe os conteúdos que eu coloco ali e dê sugestões. Quem que você quer que eu converse, com quem que você quer que eu converse, quem que você quer que eu traga para essa entrevista de sexta-feira de 60 minutos, que eu vou atrás, vou me esforçar para trazer e ultimamente está ficando muito legal. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima.